Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mas uma das parábolas que o Senhor Jesus contou, nós vamos estudar nesta noite. Neste começo de ano, algumas parábolas nós vamos estudar. E hoje é mais uma delas. Está em Mateus 13 e 24. Diz assim, a palavra do Senhor. Verso 24 diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Podeis assentar. Com o mesmo propósito de adoração, permaneçamos enquanto pensamos na palavra do Senhor nesta noite. E o que queremos pensar, examinar com vocês as Escrituras, exatamente isso, examinando as parábolas com esta do joio e o trigo. Quanto a esta parábola que o Senhor Jesus contou, podemos dizer que é uma das mais profundas lições que ele nos transmite, que ele nos dá a conhecer a respeito da existência do bem e do mal. Algo que caminham juntos neste mundo como um todo. Quando Jesus se refere ao joio aqui nesta parábola, ele está trazendo uma figura de uma planta, de uma erva, que no primeiro estágio, ela é exatamente igual à planta do trigo. Ela tem as mesmas características, tem a mesma aparência, ela se identifica muito. É algo que é idêntico enquanto não gera fruto. A diferença, ela vai ficar bem clara. A diferença aparece exatamente quando esta planta, ela põe as suas espigas, quando ela gera frutos. E qual a diferença entre uma e outra? A diferença, como disse, né?
quando aparece as espigas, a espiga do trigo, ela é um grão mais cheio, mais pesado, é um grão também dourado, é uma cor muito linda de ver uma lavoura de trigo maduro. Não sei quantos já viram. Alguém já viu? Quantos que já conhecem? Alguns aí que já moraram, já andaram pelo interior, sabem de que estou falando. Uma lavoura de trigo maduro, pronto para a colheita, é lindo demais, porque você vai ver aquele amarelo ouro muito delicioso. Pois bem, o joio é o contrário do trigo. O joio, ela é uma semente muito miúda, é uma semente, é um grão insignificante, e ela tem uma cor meio cinzenta. É totalmente diferente do trigo. Gera o fruto, você consegue perceber muito claro a enorme diferença entre uma planta e outra. No entanto, enquanto não gera a espiga, a planta é idêntica. A planta é igual, podemos dizer assim. Você não consegue diferenciar. Tanto que, na parábola, quando começam as espigas, né, é que então os servos vêm e trazem este problema, vamos dizer assim, para aquele senhor. Muito bem. Quando nós resumimos esta parábola, quando nós vamos compactar, nós vamos pensar em algumas coisas, de uma forma um tanto analítica a este texto. Eu percebo aqui, meus irmãos, uma plantação, um agricultor, um pai de família, que ele planta uma boa semente. O texto nos revela isso, que ele plantou uma boa semente no seu campo. Sim, porque qual proprietário, qual dono que vai plantar uma semente ruim, inferior? Não tem porquê. Perda de tempo, trabalho perdido, porque quando plantamos nós queremos um resultado. Nós buscamos um resultado de tudo aquilo que nós plantamos, de tudo que semeamos. Mas, conforme esta parábola, de repente acontece uma certa sabotagem, podemos dizer. Acontece que, enquanto os trabalhadores daquele senhor, daquele dono do campo, da propriedade, dono da lavoura, enquanto os trabalhadores deles dormiam, chegou um inimigo do proprietário. Chega um inimigo e ele lança uma semente ruim. Ele semeia o joio no meio do trigo. E como disse, esta planta começa a crescer junto. Começa a crescer junto. Uma planta muito confundível, podemos dizer, com o trigo no seu estágio inicial. Mas acontece que tudo aquilo que nasceu, ele vai crescer. Não tem como nascer e ficar estagnado. Ele precisa de crescimento. E quando esta planta cresce, quando ela começa a dar o seu fruto, então aparece a grande diferença. A diferença está no fruto que a planta produz. E aí vem o servo daquele senhor e diz para ele: mas escuta, você não semeou a boa semente? Claro que sim. Sim, mas então por que veio? Porque tem joio lá no meio. Permite-nos que arranquemos. Ele diz: não vamos fazer isto. Aquele senhor proíbe os seus empregados, explicando que ao arrancar o joio, eles poderiam acabar arrancando o trigo junto. Eles não saberiam discernir muito bem entre o joio e o trigo.
certamente não havia ainda uma boa definição. Não tinha como eles identificarem exatamente o que era trigo e o que era o joio. Mas, queridos, eu prefiro ficar com a explicação que o próprio Jesus, que contou a parábola, ele nos traz. E aí ele começa lá no versículo 37. Versículo 37 a 39, Jesus vai dizer quem era este semeador, quem era este trigo, quem era este joio, enfim, e também o que vai colher. Verso 37, e Jesus respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. O campo, a lavoura, é o mundo. E a boa semente são quem? Os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo, disse ele, que semeou, é o diabo. E a ceifa, a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. O próprio Jesus, ele traduz e interpreta para os seus discípulos de que estava se tratando. Queridos, em todos os estágios de uma plantação, é preciso nós saber que a colheita é inevitável. Plantamos, semeamos, mas um dia terá que haver a colheita. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para esta palavra, o que é a colheita? Ele ordena de se deixa crescer junto, deixa que o joio cresça no meio do trigo, aguarda porque na colheita ele vai ser separado. No fim, o joio será amarrado em feixes para ser queimado. Não presta, não tem utilidade nenhuma. E o trigo então será recolhido no celeiro divino. Segundo a explicação que encontramos do próprio Jesus, agora lá no versículo 40 a 43, ele diz o seguinte: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou deste século. Verso 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade ou pecado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Interessante, queridos, o dia da colheita trará destinos separados. Enquanto o joio será queimado, o trigo será guardado, recolhido no celeiro eterno. Eu achei linda esta expressão do verso 43, quando Jesus diz que então os justos, eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, porque serão recolhidos para o celeiro eterno, pois o Senhor veio e lançou a boa semente em nossos corações. Aguardamos esta extraordinária colheita, quando o Senhor voltará para recolher
toda semente que ele semeou da sua boa, excelente palavra. Eu tiro algumas lições deste texto que a palavra nos permite. A primeira delas, meus irmãos e amigos, é a paciência do próprio Deus. Eu acho interessante nesta parábola que Jesus conta. Deus permite que o mal, podemos dizer, ele coexista juntamente com o bem, temporariamente. Por quê? Para quê? E o texto vai nos dizer, para quê? Para proteger os próprios filhos de Deus. Você está entendendo? Jesus está trazendo uma comparação, ele está trazendo uma parábola, um ensinamento entre aqueles que vivem na prática do pecado e aqueles que caminham na luz do Senhor, porque uma coisa é nós pecar, outra coisa é deliberadamente vivermos no pecado. E ele vai dizer, aqueles que cometem a iniquidade, aqueles que causam escândalos e aí por diante, estes são joio no meio do trigo. É a palavra que está dizendo, não é coisa minha, não é invenção da minha ideia. Mas a paciência, a grande paciência de Deus, permitindo que estas coisas caminhem juntos, até o dia da colheita. Por quê? Porque Ele não quer que nenhum trigo se perca. Ele não quer que nenhum trigo seja extraviado, arrancado junto com o joio. Depois, a separação definitiva, ela não cabe aos homens. A separação do joio do trigo é obra divina e é o Senhor que fará. Está muito claro nesta palavra. Os trabalhadores quiseram fazer isso. Jesus disse não. Não para que não haja confusão. Não para que, se porventura, ao arrancar o joio, o trigo também seja arrancado junto. Depois, eu vejo também nesta parábola o sábio discernimento deste produtor, deste Senhor, porque muitas e muitas vezes, o joio se parece com o trigo. Por fora, no seu pé, podemos dizer assim, na sua planta, vai acontecer o quê? A religiosidade, vai acontecer uma boa aparência até de cristão, mas a diferença real, ela está no fruto que se produz. Não basta parecer cristão, não basta parecer-se com um cristão, é preciso dar frutos. Estes frutos mostrarão se é trigo ou se é joio. Os frutos que nós apresentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada, fará toda a diferença. Nós não somos avaliados pelo que parecemos ou apresentamos ser. Nós seremos sim avaliados pelos frutos que produzimos, pelo fruto que nós damos, se bons ou maus. É isto que a parábola nos traz. Este é o grande, o profundo ensinamento que Jesus nos traz nesta parábola. E aí eu preciso pensar, eu preciso me examinar. Que tipo de fruto estou dando? Que tipo de fruto estou produzindo? Será que a minha jornada, a minha caminhada de fé tem servido para a edificação de alguém? Ou será que tem sido, quem sabe, um mero testemunho de escândalo? Que tipo de fruto estamos produzindo? Eu estou produzindo. Eu tenho que perguntar para mim, eu tenho que examinar a mim. Eu não tenho o direito de pensar em lugar de nenhum dos irmãos. Mas cada um de nós,
como um todo, precisamos nos perguntar: que tipo de fruto estou produzindo? Estou entre os crentes? Estou entre a família da fé? Posso me trajar bem como crente, mas ter uma vida totalmente errada? Não basta me vestir, não, no bom sentido falando. Não basta ser uma planta igual, semelhante, não. Porque os meus frutos, os teus frutos, farão diferença na eternidade. Ao sermos colhidos, ao sermos recebidos, no dia final, o fruto que produzimos fará toda a diferença. Não nos enganemos, meus queridos e amados irmãos. Por fim, o destino final é inevitável. Conforme essa parábola, o destino final é inevitável. Nesta parábola, nos alerta, ela chama a minha, a tua, nossa atenção para uma justiça final. Esta justiça é divina, é do próprio Deus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que nos sonda e que nos conhece, aonde nada fica oculto, aonde nada fica escondido diante dos seus olhos. No dia da colheita, sim, cada um de nós, teremos o destino com Cristo, de acordo com os frutos ou com o fruto que produzimos. Ou não temos produzido nada. Precisamos pensar, porque como cristãos, se não produzimos o bom fruto, é porque automaticamente produzimos o mau fruto. Isto é sério isto diante de Deus. Ou nós produzimos o bom fruto, ou automaticamente estamos produzindo mau fruto. E a pergunta para mim, para você nesta noite: que tipo de fruto estamos produzindo? Que tipo de semente estamos produzindo? O verdadeiro discernimento de quem é trigo e de quem é joio, só o próprio Deus tem. Eu não tenho, nenhum de nós temos o direito de apontar ou citar A, B ou C. Não temos direito algum, irmãos. Nós não temos o direito de crítica ou de apontamento, não. Nenhum de nós temos esse direito. Por quê? Porque o verdadeiro discernimento de quem é trigo e quem é joio, somente o Senhor Jesus Cristo tem. Lá em Mateus capítulo 24, lembram lá do texto? O texto nos diz que ele, quando vier nas nuvens, ele vai separar uns dos outros. Aqueles que têm uma experiência com ele, uma caminhada com ele, a Bíblia diz que o Senhor vai saudar bem-vindo, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que praticaram, aqueles que viveram na prática do pecado, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, o pecado. Somente Deus, somente o Senhor Jesus fará a separação entre o trigo e o joio. Que tipo de fruto estamos dando? Não estou para apontar ninguém, não. Eu preciso me examinar. Eu preciso saber a meu respeito. Mas, sucessivamente, cada um de nós.
Que tipo de fruto estou produzindo? Fruto saudável? Fruto que alimenta? Porque o trigo é extremamente bom e necessário para o nosso alimento. Que tipo de fruto temos dado? Vamos ficar em pé e orarmos ao Senhor? Sabendo que um dia haverá a grande colheita. Em qual dos lados será que estaremos? No celeiro com Cristo ou para ser queimado? Que tipo de semente, que tipo de fruto eu e você, nós temos produzido? Espero em Deus que todos nós estejamos produzindo bons frutos. Amém? Amém, meus irmãos? Espero que estejamos produzindo os bons frutos, porque o meu grande desejo é, junto com cada um de vocês, juntos, quando o Senhor voltar, sermos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, receber o bem-vindo no lar celestial. Por isso nós estamos aqui nesta noite pensando, examinando a bendita palavra de Deus, para que possamos estar prontos, preparados, que possamos pensar a cada dia, nos examinarmos e pensarmos: Senhor, que tipo de fruto eu estou produzindo? Senhor, eu quero um dia estar no teu celeiro para sempre. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a caminharmos com fidelidade ao Senhor e à sua palavra, produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de ser imitados por aqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor, aqueles que têm o privilégio de caminhar conosco e perto de nós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta noite. Que tenhamos um coração voltado para Ele, queridos. Oremos ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar por esta noite, por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, poder adorar, exaltar, bendizer o Teu nome. Nome que é sobre todo nome. Não há outro além de Ti, não há outro além de Ti. Nós te louvamos por esta igreja que tem caminhado ao Teu lado, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, a cada dia, a cada momento, venha produzir frutos em nossas vidas, na minha vida, Senhor. Fruto digno de arrependimento. Senhor, o Teu Espírito Santo e aquele que sonda e conhece cada coração, cada ouvinte aqui nesta noite, aqueles que estão conectados pelas redes sociais, que a Tua graça, Senhor, alcance vidas nesta noite. Que a Tua gloriosa presença continue conosco nesta noite, nesta semana, em cada dia, em cada momento da nossa jornada. Senhor, nós precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, para produzirmos bons frutos, frutos dignos de arrependimento, que possamos transmitir a Tua boa palavra, a Tua boa nova de salvação. Guarda, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas aqui nesta noite, que tenhamos uma semana guardada pela Tua poderosa mão. Senhor, nós confiamos, Senhor, nós esperamos em Ti, que és o Senhor das nossas vidas, o Senhor que nos tem trazido a este lugar nesta noite, para Te adorarmos, em espírito e em verdade. Fica conosco, Senhor, continua conosco, Senhor, e a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder glorioso do Espírito Santo, seja com todos. Todos digam amém.